Lorena, para a gente já começar direto, até antes de você se apresentar, porque eu vou querer que você se apresente, vamos falar. Você poderia dar um contexto de por que você vê tantos vistos sendo recusados atualmente aqui na Austrália? O que está acontecendo, na verdade, foi uma união de vários fatores, né, que fizeram a gente chegar nesse momento, que foi a crise imobiliária, que a gente tem muito falado aqui na Austrália e conversado sobre, né, e teve uma mudança política recente também, né, e essa mudança política, ela tem afetado também a questão de imigração, sempre afeta diretamente, né, porque está tudo interligado, e o novo governo veio com essa ideia de proibir esse loophole, né, que tinha gente estudando de visto de estudante para visto de estudante, VET para VET, meio que sem futuro na Austrália, né, não se Uhum. qualificando como a Austrália deseja que se qualifique. E aí a Austrália viu como a melhor forma, né, de enviar esses estudantes para casa ou muitas vezes nem permitir que saiam do país de origem, né. A Uhum. gente tem muito acesso às informações do que tem acontecido com as aplicações onshore, né? Mas a gente também sabe que aplicações offshore também estão sendo negadas. Certo. Isso é importantíssimo. Então, Né? a gente já começa a entender o papel, né? O que que aconteceu? Uma pressão, você trouxe perfeitamente, uma pressão política. Nós temos eleições, provavelmente não, nós teremos que ter eleições na Austrália até o final de 2025. Uhum. Então, existem aí ideias de que isso ocorra em maio de 2025, então a gente não está. Nós estamos aqui em agosto de 2024, até para situar o pessoal que vai estar assistindo depois, né? Estamos Uhum. em agosto de 2024, daqui 6, 8 meses, possivelmente teremos eleições. Então, isso também é um jogo que é um assunto que cresceu muito na vontade dos próprios australianos de estarem com problema nos aluguéis, com problema de empregos, e aí acharam um culpado e acharam uma solução que também dá Exato. voto. Né? Então, Exatamente. eles conseguiram juntar dois assuntos: a imigração, que foi recorde, que a gente não pode negar, ao mesmo tempo com toda a parte de aluguéis, e aí cruzou isso aí, virou um assunto só, e eles estão Exatamente. batendo muito nisso, né? Exatamente. Mas Então, bom, assim, para não assustar também o pessoal demais, a gente não está falando. A gente está falando de um alto índice de recusa de vistos, né? A gente está batendo uhum, mais ou menos 20% dos vistos de estudante aplicados estão sendo recusados, mas a gente ainda uhum, tem que lembrar que 80% dos vistos não estão sendo recusados, né? Então a gente ouve exato. muito, obviamente, falar, as pessoas muitas vezes vão para social media para conversar sobre visto recusado, Uhum, né? Então a uhum, gente tem a impressão de que todos os vistos estão sendo recusados, e não é bem assim também, exato, né? perfeito. E olha como você me fez pensar numa coisa agora muito interessante, né? Como a pressão social ela te desestimula nesse caso. Um exemplo, eu via Exatamente. muitas pessoas indo em grupos do Facebook dizendo: Poxa, meu visto foi aprovado, data de aplicação foi essa, pedir exame, não pedir exame. O pessoal comemorando. O que que acontece? Como você também vê muita gente com visto recusado, às vezes você fica com um receio, tipo, putz, parece que você está se achando porque o seu Uhum. visto foi Foi aprovado e as pessoas acabam não aprovado. postando. Então a gente começa a ter um Exatamente. destaque maior para negatividade. Então, ninguém está querendo mascarar nada, né? Isso é muito claro, a gente sabe disso. Fiz todo o meu processo de visto com a Seven Migration, gente. Legal. Então, para quem não sabe, eu fui cliente lá desde 2016, 2017, mudei de estado por orientação da Seven Migration, passei o medo de sair de Sydney, fui para Adelaide, fiz o processo, tive um monte de rolo, aplicamos, conseguimos, o visto saiu, a residência saiu, aplicamos a cidadania, deu tudo certo, gente. É Mas legal você também, falar isso, Raul, porque esse também é exatamente o meu caso, né? Eu também fui cliente da SEV, eu morava em Sydney, o Cláudio que falou, não, muda para Perth, faz sua faculdade lá, e eu moro aqui já fazem 4 anos, aqui em exato, Perth. em Perth. É, Então, assim, eu fiz isso. Eu morei em Sydney, depois Adelaide, e depois, quando saiu tudo, estava liberado, mudamos para Gold Coast. Então, é. tem mudança, tem medo, a gente tem que ir com medo mesmo, a gente tem que ter programação, a gente tem que preparar, tem que se planejar, e aí tem vários tipos de coisas que a gente vai falar hoje aqui.